Bem no centro da cidade de Faf, encontramos junto do seu emblemático Teatro-Cinema. É um dos mais belos e icónicos monumentos arquitetónicos da cidade. Um espaço muito qualificado no seu interior, mas também requintado na decoração que nos apresenta na fachada. Aliás, quando foi inaugurado, era mesmo considerado como um dos mais belos teatros do norte de Portugal. E quando é que isso aconteceu? Bom, uma vez mais, a fachada não nos deixa dúvidas. O Teatro-Cinema de Faf foi construído há um século. A sua inauguração aconteceu em 1923. Uma construção, um edifício que é, de algum modo, o corolário daquilo que tinha sido um século intenso. De facto, o século XIX marca, como em poucas povoações do nosso país, uma profunda transformação daquilo que havia sido Faf. Um século XIX bem marcante. Sim, Faf, antiga vila, elevada à cidade em 1986, e o seu concelho são um território fortemente marcado pelas transformações que albergaram no século XIX. Mas isso não nos pode fazer esquecer que estamos num território muito antigo e com uma história muito relevante, desde épocas pré-históricas, como nos comprovam vários vestígios arqueológicos, por exemplo, de povoados da Idade do Bronze ou já da Idade de Ferro, como é o Castro de Santo Ovídio, um espaço também objeto de uma significativa ocupação durante o domínio romano. E que dizer da Idade Média, tão marcante, quando tínhamos aqui as terras e depois o julgado de Monte Longo. E dessa época temos igualmente relevantes vestígios, sejam das velhas vias e pontes medievais, há várias no concelho, sepulturas escavadas na rocha, ou então igrejas românicas como a de Arões. Nessa altura da Idade Média também começa a emergir como a cabeça desta terra o lugar de Santa Eulália, um lugar muito antigo, por isso também nos aparece muitas vezes designado como Santa Eulália Antiga, que só a partir do século XVII será rebatizada e conhecida como Faf. Mas já antes, nos inícios do século XVI, esta povoação recebera foral do rei Dom Manuel I, desta forma sublinhando toda a dinâmica e importância destas terras, terras férteis, que por isso também, desde muito cedo, foram sendo cobiçadas e palco de importantes famílias aristocráticas que irão adensando o seu poder e o seu domínio ao longo dos séculos seguintes, nomeadamente no século XVIII, quando temos aqui belíssimos palácios dessa época. A época fica marcada também pelo barroco e basta irmos aqui à Igreja Matriz para vermos também as marcas desse tempo. Mas será o século seguinte, de facto, o século XIX, que irá provocar profundas reformas e alterações. O século do liberalismo, o século da migração para o Brasil e dos brasileiros de retorno à viagem, o século da industrialização, o século que trará o comboio até Faf, o século marcado também pelo romantismo. E, sintomaticamente, um dos nomes maiores do nosso romantismo, provavelmente o nome maior do ultrarromantismo, Camilo Castelo Branco, também passou por Faf. São de facto significativas as relações de Camilo Castelo Branco com Faf e passam muito por esta casa, isto é, pelo proprietário nessa época desta casa e quinta do Ermo,
José Vieira de Castro, um amigo muito próximo de Camilo, apesar de haver uma diferença de 13 anos. Camilo era mais velho, mas desenvolveram uma ligação afetiva muito, muito significativa. Eram confessores um do outro. Um e outro escreveram biografias sobre o respectivo amigo. Particularmente importante é o período de 1860, quando Camilo Castelo Branco tem que fugir do Porto, acusado de adultério com Ana Plácido. Irá refugiar-se inicialmente em Vila Real, depois em Guimarães, mas é aqui que durante cerca de um mês, na casa do seu amigo, ele se vai esconder até saber que Ana Plácido tinha sido capturada. E então ele entrega-se também às autoridades. Camilo que vai deixar muitas coisas escritas sobre Faf. Desde logo, a memória desses dias em Memórias do Cárcere. De algum modo, vai homenagear aqui esta vila e a região no seu romance Os Mistérios de Faf. E até Faf está presente na sua incursão pelo teatro, nessas peças que são o Morgado de Faf, em Lisboa, e o Morgado de Faf, amoroso. Mas há aqui um outro elemento interessante nesta relação de Camilo com Faf e com o seu amigo. É que José Vieira de Castro e a família eram exímios no jogo do pau. Mais que jogo, nessa luta. Ele semeava o terror, diz Camilo, relativamente ao amigo. O jogo de pau, que de facto é algo de muito identitário na região, tanto que se tornou num dos ex-libris de Faf. Sintomaticamente, temos bem no centro da cidade de Faf, mesmo junto ao Palácio da Justiça, um monumento datado de 1981 que de algum modo evoca o jogo do pau, essa técnica tradicional de combate que, em boa verdade, se espalhava um pouco por todo o nosso país, mas com fortes marcas no Minho e que, em Faf, permanece até hoje como algo de muito identitário. Mas, em rigor, este monumento evoca um outro ex-libris de Faf, a Justiça de Faf. Trata-se de uma lenda que tem várias versões, mas todas elas coincidem no mesmo ponto. Trata-se de alguém que, através do jogo do pau, exerce a sua justiça sobre alguém que se portou de um modo pouco conveniente, alguém fanfarrão ou que tratou mal as jovens e as mulheres. E importa aqui sublinhar que o jogo de pau não é uma dança ou apenas uma manifestação etnográfica. Não. Trata-se verdadeiramente de uma arte marcial. É assim mesmo que ela é reconhecida do ponto de vista internacional. Aliás, todos os anos aqui se deslocam mestres e investigadores de outras artes marciais para investigarem e conhecerem melhor este jogo. Nos nossos dias, principalmente em torno do Centro Recreativo e Cultural da Juventude de Sepães, que este património, esta memória é salvaguardada. Mas, voltando à lenda, a versão mais corrente remete-nos para o século XIX, quando uma figura daqui do concelho, o Visconde de Moreira de Rei, tinha então lugar nas cortes em Lisboa. E chegando atrasado ao Parlamento, viu-se insultado, maltratado por um marquês, com o qual, no final da sessão, ele vai pedir explicações. Só que o marquês, petulante, puxando das suas luvas, bate com elas no rosto do nosso homem de Faf, desafiando para um duelo. E confiante que lhe vai dar uma lição, sim, porque as armas que aquele que acaba de ser desafiado iria escolher seriam certamente ou a espada ou a pistola, algo que o marquês dominava. Mas ele não sabia que o nosso homem de Faf iria escolher uma outra arma, surgindo no palco do duelo com dois varapaus. O duelo iria ser do jogo de pau. E já perceberam, foi aplicada a justiça de Faf.
Mas esse século XIX que fica marcado em Faf pela presença do ultra-romântico Camilo Castelo Branco, esse mesmo século ao longo do qual o jogo do pau se vai alicerçando cada vez mais como algo de identitário, é um século que fica igualmente marcado por um grande fluxo migratório no país, de um modo especial no Norte e de um modo particularmente relevante aqui, em Faf. Um fluxo migratório que na segunda metade do século XIX e nos inícios do XX terá como grande destino o Brasil. Embora essa imigração portuguesa e aqui de Faf continue entrando pela segunda metade do século XX, mas agora com outros destinos, nomeadamente aqui na Europa, um destaque para a Alemanha e especialmente a França. Mas regressemos a esse século XIX e essa migração para o Brasil, porque isto acabará por dar origem a um outro interessantíssimo fenómeno. É verdade que a esmagadora maioria daqueles que rumaram para o continente sul-americano por lá irão permanecer. Outros, contudo, uma minoria, regressará endinheirado a Portugal. Ficarão conhecidos popularmente como os brasileiros ou os brasileiros de torna-viagem. Gente que vai plasmar, a maior parte das vezes, o seu poder económico, a sua crescente influência social em belíssimas casas. Não faltam aqui em Faf, estão aí um pouco por todo lado. Até porque Faf é um dos melhores casos, dos mais paradigmáticos de uma vila que foi profundamente transformada na sua fisionomia e no seu dinamismo social e económico pelos brasileiros de torna-viagem. E no que diz respeito às suas casas, não é por acaso que Faf reclama o título de capital da arquitetura dos brasileiros. Há exemplos numerosos. Alguns são edifícios bem sumptuosos que até hoje se impõem na paisagem da cidade, como é o caso da casa de José Alves de Freitas, de 1885, ou já dos inícios do século XX, a casa do seu irmão, o João Alves de Freitas, um homem que fez fortuna no negócio da borracha em Manaus e Pará. São casas de grandes dimensões, mas não é isso que as torna únicas, porque casas de grandes dimensões nós já tínhamos aqui em Faf, casas de importantes famílias aristocráticas, mas para lá das grandes dimensões são edifícios que se impõem pela sua exuberância decorativa, socorrendo-se, por exemplo, dos azulejos coloridos, de belíssimos trabalhos de ferro, ou ainda no exterior, marcados também pela presença dos vidros e das claraboias, não raras vezes com os vidros coloridos, e no interior também intervenções decorativas exímias, socorrendo-se dos estuques, das pinturas dos fingidos, com destaque para os marmoreados, e também com relevantes intervenções ao nível da carpintaria, socorrendo-se de madeiras exóticas. Estamos numa dessas casas, a casa de Santo Novo, da segunda metade do século XIX. Em rigor, não é uma casa mandada construir por um brasileiro de torna-viagem, era de um terratenente, mas não deixa de refletir, de facto, esta influência da arquitetura que os brasileiros estavam a trazer e a impor. É um edifício que abriga a Casa Municipal de Cultura de Faf, e particularmente desde 2009, um espaço que nos recorda muito desta história das migrações. Estamos no Museu das Migrações e das Comunidades, mas quando falamos de espaços museológicos em Faf, importa dizer que a autarquia tem desenvolvido um programa ambicioso e, além deste museu, encontramos muitos outros, como é o caso do Museu da Palha, do Museu do Rally, do Museu da Imprensa ou do Museu da Educação. Mas a presença, a marca dos brasileiros, dos enriquecidos brasileiros de torna-viagem em Faf e na região, não se vai limitar apenas às suas
sumptuosas, extravagantes residências e palacetes. Em muitas outras áreas, a sua presença será crucial. Por exemplo, no mundo social, com importantes projetos de benemerência, nomeadamente em áreas como hospitais e escolas. Os brasileiros que estarão também envolvidos, aplicando parte da sua fortuna em projetos comerciais e também decisivos no arranque industrial da região. E veremos também estes homens retornados do Brasil com grande fortuna a terem papel importante na vida social, cívica, política de Faf, nomeadamente na administração municipal. E, claro, também um papel importante quando falamos do mundo cultural. E a esse propósito regressamos aqui ao Teatro Cinema, inaugurado em 1923 e que, como dizíamos no início deste programa, é de alguma forma um corolário de todas estas profundas transformações e modernizações que Faf tinha conhecido ao longo das últimas décadas, da segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Um teatro muito qualificado e que se deve muito aos brasileiros. Um teatro que segue um pouco a forma tradicional aqui da sua sala, em forma de ferradura, mas com um programa decorativo exuberante, destacando-se na abóbada, no teto, as pinturas que nos apresentam não só motivos ligados à música, com destaque para os retratos de 4 marcantes compositores e músicos do século XVIII e do século XIX, como é o caso de Mozart, Chopin, Haydn e Rossini. Um teatro que foi marcante durante todas as décadas do século XX. Entretanto, sob a tutela da Câmara Municipal de Faf, já no início deste nosso século XXI, em 2009, foi objeto de uma importante intervenção, qualificando como uma relevante sala de espetáculos, com uma capacidade de mais de 300 pessoas. Um teatro que, curiosamente, e apesar no seu aspecto atual resultar deste edifício de 1923, no entanto, as suas origens são mais antigas. Remontam aos inícios da década de 1880, quando aqui existia já uma outra, mais pequena sala de espetáculos, mas muito fechada, muito elitista, e onde pontificavam os brasileiros que aqui assistiam aos espetáculos, mas aproveitavam também muitas vezes para fazer negócios e falar da modernidade, da modernização que desejavam para Faf e para o território. Aqui se falava, por exemplo, nesse âmbito, da indústria e de relevantes projetos industriais, como foi o caso da criação, em 1886, da Companhia de Fiação e Tecidos de Faf. Mas, quando falamos do pioneirismo e da relevância de Faf no mundo industrial, falamos também das questões da produção de energia. Com efeito, quando falamos de produção elétrica em Faf, de imediato nos ocorre aquela que é uma das relíquias da arqueologia industrial do norte do país, a Central Hidroelétrica de Santa Rita. Esta estrutura, hoje musealizada, uma estrutura produtora de energia, aproveitando a força hídrica das águas do Rio Vizela. Estamos na margem esquerda desse rio, que é um afluente do rio Ave. Uma central hidroelétrica que foi montada por uma empresa alemã, pioneira na instalação deste tipo de estruturas no nosso país e que aqui em Faf e na região tinha já instalado várias centrais hidroelétricas, mas destinadas à produção de energia para as unidades industriais. Mas Santa Rita é diferente. É
um projeto do republicanismo. Aliás, foi inaugurada a 5 de outubro de 1914, exatamente para assinalar o 4º aniversário da implantação da República. E é um projeto municipal. Foi a Câmara Municipal que desenvolveu a ideia desta central hidroelétrica para o fornecimento de energia à vila, nomeadamente à iluminação pública, fazendo com que fossem substituídos os velhos candeeiros a gás. Mas depois, a energia aqui produzida durante décadas, até aos anos 70, contribuía para o fornecimento de energia às habitações de Faf. E uma energia que, quando é inaugurada, se considera como a mais bela luz elétrica do país. E apenas 7 anos depois, a conceituada revista Seara Nova continua a dizer que esta energia elétrica produzida pela central de Santa Rita era das melhores e das mais baratas de todo o país, nem em Lisboa se equiparava ao que aqui era produzido. Sim, produzir até à década de 70. Felizmente, esta estrutura, após isso, não foi destruída, antes pelo contrário. Protagonizou uma importante intervenção de valorização do património industrial e é hoje um núcleo museológico que importa visitar. Herdeiros desta relevante história e património, a cidade e o seu concelho são hoje um território que aposta e olha para o futuro, nomeadamente na valorização das suas novas gerações. Mas para isso, utilizam exatamente este passado como um importante instrumento, através da valorização dos seus monumentos, dos seus espaços museológicos, como espaços também pedagógicos e espaços de formação e investigação. Sim, a cidade orgulha-se deste seu passado e património oitocentista, mas não esquece também as outras marcas ancestrais de ruralidade. Aliás, este é também um território que nos nossos dias cada vez mais aposta nessa herança e particularmente desta longa relação do homem com a natureza. E por isso, os trilhos que vêm surgindo junto aos pequenos e grandes ribeiros e riachos, através desses trilhos de montanha, onde há tanto para descobrir. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.